vamos tratar do crime de extorsão mediante sequestro. Dando continuidade, ainda tratando dos crimes contra o patrimônio, meu nome é professor Rony Miller, professor de Direito Penal, e iniciamos mais um tema aqui no WL Concursos. É uma satisfação receber vocês e espero que a gente saia daqui com um pouco mais de informações do que quando chegamos. Bom, pessoal, a ideia de tratarmos o crime previsto lá no artigo 159 do Código Penal, que trata da extorsão mediante sequestro, é um dispositivo que trata-se também de um crime complexo. Rony, por que o crime de extorsão é um crime complexo, assim como nós havíamos falado anteriormente que o roubo também era um crime complexo? A extorsão mediante sequestro é um crime complexo pelo simples fato de ser um dispositivo formado pela junção de dois outros crimes. O crime de extorsão, ele foi formado pela fusão dos crimes de extorsão, a pura, prevista no artigo 158, e também, pessoal, nós vamos ver aqui que esse crime também foi formado pelo crime de sequestro. O que era o crime de sequestro? Sequestro é simplesmente privar uma pessoa da sua liberdade ambulatorial. Pessoal, realmente aquele direito de ir, vir, se locomover. Então, a ideia do crime de extorsão ser um crime complexo foi porque ele foi formado pela junção dos crimes de extorsão mais o crime de sequestro e cárcere privado, tá, pessoal? O tipo penal, ele ainda descreve esse comportamento, sequestro e cárcere privado. Então, por isso que o crime de extorsão mediante sequestro é um crime complexo. E por se tratar de um crime complexo, pessoal, naturalmente ele protege, naturalmente ele tutela mais de um bem jurídico. O crime de extorsão mediante sequestro no seu caput, ele tutela, além da liberdade individual, que está aqui, a liberdade individual, nós temos também aqui, em razão da extorsão, nós temos também que esse crime também tutela o patrimônio. Então, vejam que nós temos dois bens jurídicos tutelados, protegidos pelo crime de extorsão mediante sequestro no seu caput. Essa também é a razão desse crime ser também chamado de um crime pluriofensivo. Professor, por que um crime pluriofensivo? Um crime pluriofensivo pelo fato dele proteger, pelo fato de, ao praticar essa conduta, serem ofendidos mais de um bem jurídico. Nós vamos ver que nas suas formas qualificadas, derivadas, os parágrafos terão outros bens jurídicos também atingidos. Integridade física, quando for resultar lesão corporal grave, ou até mesmo a vida, quando resultar em morte. Mas isso não implica que o crime de extorsão mediante sequestro vai deixar de ser crime contra o patrimônio. Inclusive, isso é uma informação importante e merece um destaque. Por quê? Porque quando nós formos fazer a classificação desse crime, nós vamos ver que, ao tratar-se de crime contra o patrimônio, a vantagem auferida, a vantagem que se busca por esse tipo penal, ela tem que ser uma vantagem econômica. A tal qualquer vantagem descrita pelo dispositivo penal, ela implica que ela deve ser uma vantagem econômica, apesar de que alguns doutrinadores defendem a ideia de que trata-se de qualquer vantagem.
Mas para a nossa prova, nós adotaremos o posicionamento de que essa qualquer vantagem descrita pelo caput do artigo 159 trata-se de uma vantagem econômica. Vamos lá. A leitura do artigo 159 diz: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Bem, pessoal, seja qual for a forma do crime de extorsão mediante sequestro, ele será um crime hediondo. De acordo com a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072, no seu artigo 1º, ela descreve e prevê quais são os crimes hediondos. E todas as formas, todas as maneiras, todos os dispositivos que relatam, que falam de extorsão mediante sequestro, não importa se do caput, não importa se na sua forma derivada, não importa se qualificada, não importa se com a causa especial de aumento de pena, a extorsão mediante sequestro sempre será considerada um crime hediondo. Ok, pessoal? Por que isso? Por expressa previsão legal. Porque a lei dos crimes hediondos previu expressamente que esse tipo penal é um crime hediondo. Ok? Bom, fazendo aquele organograma que a gente sempre trata, vamos falar aqui então dos seus objetos. Quais são os objetos do crime de extorsão mediante sequestro? Quando se fala em objetos, nós devemos lembrar que temos um objeto jurídico e um objeto material. O objeto jurídico ou bem jurídico tutelado é o valor que a norma visa proteger, é o valor que esse dispositivo busca tutelar. E o valor que esse dispositivo visa proteger, acima de tudo, a extorsão mediante sequestro, trata-se do quê? Do patrimônio. Do patrimônio. O objeto jurídico tutelado, o objeto jurídico protegido pelo crime de extorsão mediante sequestro, principal, sem sombra de dúvidas, é o patrimônio. Claro, a gente não vai negar isso em momento nenhum, mas em razão desse crime também ser praticado através da restrição da liberdade da pessoa que está sendo sequestrada, nós temos que aqui é o patrimônio e a liberdade individual. Então nós temos basicamente dois bens jurídicos, essa é a razão que a gente iniciou a aula falando, por isso que ele é um crime complexo. Essa é a razão, por quê? Por proteger dois bens jurídicos, patrimônio e liberdade individual. Professor, e o objeto material? Lembrando que o objeto material, pessoal, nada mais é do que a pessoa ou a coisa sobre qual recai a conduta criminosa. E a conduta criminosa aqui, ela repousa tanto na pessoa privada da sua liberdade individual, como também naquela pessoa que foi atingida em seu patrimônio. Então, também quando se fala em objeto material, podemos ter dois objetos materiais. Primeiro, a pessoa. Que pessoa é essa? A pessoa privada da sua liberdade individual. E a outra pessoa? A pessoa atingida no seu patrimônio. Porque nem sempre a pessoa que é sequestrada é a pessoa que teve o seu patrimônio depreciado. Às vezes eu sequestro o filho para pedir o preço ou a condição de resgate para o pai. O pai vai ter um valor patrimonial depreciado, ou seja, vai ter o seu patrimônio atingido, e o filho teve o quê? A sua liberdade individual atingida. Então nós temos a pessoa privada da liberdade, e a outra, a pessoa que teve o patrimônio
atingido. Olha só, tivemos dois objetos, dois bens jurídicos e também dois objetos materiais. Professor, cai na prova uma questão aonde eu preciso marcar V ou F para relacionar quais são os objetos jurídicos ou os objetos materiais desse crime. O que eu faço se a questão for objetiva e eu só puder marcar uma questão? Pessoal, se eu puder marcar só uma questão, nós vamos pegar os objetos jurídicos principais. Quais são? O objeto jurídico principal aqui, o patrimônio, e o objeto material principal, a pessoa privada da sua liberdade. Essa é a ideia para uma prova objetiva, aquela de marcar X. Ah, beleza. E se a prova for objetiva, mas for VOF? Pessoal, se for VOF e aparecer na questão para você falar se a liberdade individual também é objeto jurídico do crime de extorsão mediante sequestro, verdadeiro. Se colocar que a pessoa que teve o patrimônio também atingido, se também é objeto material do crime de extorsão mediante sequestro, verdadeiro. Tá bom? Essa é a orientação para que a gente possa seguir numa prova objetiva. Quando a prova for discursiva, é tranquilo para a gente poder argumentar aqui que, por se tratar de um crime complexo, pluriofensivo, ele tutela dois bens jurídicos e tem como objeto material também dois objetos. Tudo bem? Bom, olha só. Às vezes alguém está aí perguntando e passando pela cabeça: professor, o que vai separar, o que vai diferenciar o crime de extorsão mediante sequestro do crime de extorsão e do crime de sequestro? Olha só, nós temos três crimes. Nós temos o crime de extorsão mediante sequestro no centro. De um lado nós temos o crime de extorsão, do outro lado nós temos o crime de sequestro. Bem, o que separa o crime de sequestro e cárcere privado do crime de extorsão mediante sequestro? O dolo. Especialmente o dolo. Por quê? O elemento subjetivo do tipo, que é o dolo, no crime de sequestro é genérico, é geral, ou seja, não existe uma finalidade, a mera satisfação de você restringir alguém da sua liberdade individual sem qualquer finalidade, não tem um porquê, não tem um pra quê que eu vou sequestrar alguém ou privar alguém de sua liberdade individual. Já na extorsão mediante sequestro, o dolo é um dolo específico. Existe um dolo chamado um fim especial de agir. E qual é esse fim especial de agir? Eu sequestro alguém, eu privo alguém da sua liberdade ambulatorial com o fim de obter um preço ou uma condição para o resgate. Então existe uma finalidade. Então o que vai separar a extorsão mediante sequestro do crime de sequestro e cárcere privado, acima de tudo, é o dolo. Porque aqui nós temos a ideia de aplicar a violência e a grave ameaça lá na extorsão, de aplicar a grave ameaça, de aplicar a privação da liberdade a um indivíduo com o intuito de ter um preço ou uma condição. Daqui a pouquinho a gente vai separar esses dois termos. Já no sequestro e cárcere privado, é o mero ato de você privar alguém da sua liberdade ambulatorial, seja por uma vingança, seja por qualquer outra situação, mas o seu intuito era puramente privar a pessoa da liberdade que ela tinha de locomoção, de sair de um lugar, de se locomover em um determinado ambiente. Ah, e a extorsão? O que separa o crime de extorsão da extorsão mediante sequestro? Na extorsão, que nós já vimos em aulas anteriores, ela reflete no fato de que eu vou, através de violência e grave ameaça, impor a uma pessoa que ela faça, que ela tolere que faça sobre ela, ou deixe que se faça alguma coisa sobre ela que vá ter reflexos econômicos. Essa é a ideia. Aqui, na extorsão mediante sequestro, o dolo é tão específico que ele vai direcionar
a conduta do indivíduo, aqui a imposição da privação da liberdade vai ser para que eu só vou colocar essa pessoa em liberdade novamente se eu obter um preço ou uma condição para o resgate. Essa é a ideia desse dispositivo. Tranquilos, pessoal? Dessa maneira a gente separa os dispositivos legais. Até mesmo o núcleo do tipo, o verbo no crime de extorsão mediante sequestro é sequestrar. E o que é sequestrar, pessoal? Sequestrar é subtrair, é privar alguém da sua liberdade ambulatorial. E aqui entendam, fazendo uma interpretação extensiva, aqui o legislador disse menos do que deveria, a gente tem que alargar o entendimento da lei. Aqui entenda-se sequestro e cárcere privado para a caracterização do núcleo do tipo sequestrar, tá bom? Bom, dando continuidade a esse organograma, nós verificaremos os sujeitos. Nós já sabemos que os sujeitos de um crime são o sujeito ativo e o sujeito passivo. Sujeito ativo, aquele que pratica a conduta descrita pelo tipo penal. Sujeito passivo, aquele titular do bem jurídico tutelado, aquele que sofre a conduta criminosa. E aí, pessoal, nós temos aqui um crime chamado bicomum. O que é a ideia de falar que o crime bicomum? Por que o crime de extorsão mediante sequestro é um crime bicomum? Porque tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo são comuns, podem ser praticados ou sofridos por qualquer pessoa. A ideia aqui é essa, que o crime de extorsão mediante sequestro quanto ao sujeito é um crime comum. E a pessoa que sofre a conduta criminosa também, o tipo penal não exige qualidade especial. Então, qualquer pessoa pratica esse crime. Aí vem uma pergunta. Professor, e se eu sequestrar um animal? Eu sequestro um animal e peço, sob a ameaça de matá-lo, um preço ou uma condição para o resgate. Pratico o crime de extorsão mediante sequestro? Não, pessoal. Por quê? Porque aqui eu preciso sequestrar pessoa. O dispositivo penal se refere à pessoa e não a um animal. Se essa conduta acontecer dessa forma, o que nós teremos? O crime de extorsão, previsto no artigo 158, e não o crime de extorsão mediante sequestro. Então, o sequestro de animal enquadra na extorsão simples, pura, e não na extorsão mediante sequestro. Outra situação que pode ser apresentada para a gente, aquela ideia do filho ou da pessoa que forja o próprio sequestro. A pessoa forja o próprio sequestro e pede para o pai que pague um preço ou condição para resgatá-lo. Combina com alguém. O que nós temos nesse caso aí, pessoal? Mais uma vez, nesse caso, não temos extorsão mediante sequestro e temos o crime puro de extorsão, a prática de extorsão. Então, são duas características, são dois temazinhos que pode aparecer numa questão ou outra para você e agora já está pacificado a ideia do autossequestro, que vai caracterizar a extorsão contra uma pessoa, e também quando se sequestrar um animal, que vai ficar caracterizado também só o crime de extorsão. Tudo bem? Bom, seguindo ainda, pessoal, nesse mesmo patamar, passemos a falar um pouquinho do chamado dolo no crime de extorsão mediante sequestro. Como eu disse para vocês, o dolo descrito pelo crime de extorsão mediante sequestro é um dolo específico. Rony, por que ele é um dolo específico? Porque ele possui um fim especial de agir. Observem que o dispositivo legal fala sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra. Olha só, com o fim já fala, com a finalidade, com o objetivo, com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ou preço para resgate. E aí eu volto, eu havia dito para vocês, qual a diferença que há entre condição
e preço para o resgate. Qual é a ideia da qualquer vantagem? Pessoal, dólar específico. Primeiro, qualquer vantagem. Sem sofrermos, sem a gente ficar criando algumas ilusões sobre isso aqui, já vamos direto na ideia. Qualquer vantagem patrimonial, qualquer vantagem com valor econômico. Até porque, pessoal, o próprio tipo penal, no seu organograma, na sua estruturação dentro do próprio Código Penal, está inserido dentro do título dos crimes contra o patrimônio. Então, a vantagem que se busca auferir com o sequestro é uma vantagem de ordem econômica. Tranquilo, pessoal? Essa é uma questão que pode ser um divisor de águas, porque pode ser cobrado isso para você lá na prova, que diga que a qualquer vantagem pode ser uma vantagem sexual, pode ser uma vantagem moral. Não, a vantagem que se busca aqui é uma vantagem econômica, uma vantagem patrimonial. Beleza, a primeira ideia é essa. Depois, qual que é a ideia de condição ou preço? Porque são os dois requisitos para a caracterização do tipo penal. Eu tenho que ter uma condição para que eu coloque a pessoa em liberdade. Eu exijo uma condição. Exemplo, que assine uma folha de cheques num valor determinado para que eu possa colocar em liberdade aquela pessoa. Ou um preço. O preço, sim, eu preciso ter valor patrimonial, dinheiro. Isso é preço. Condição, você vai ter que assinar a transferência de um veículo para o meu nome. Opa, essa é a condição para me colocar seu filho em liberdade. Ou não, você vai ter que assinar o documento passando as ações da sua empresa todas para o meu nome. Também trata-se de uma condição. Já o preço é quando eu estabeleço um valor X em dinheiro, em moeda, para que aquela pessoa seja colocada em liberdade. Então, essa é a diferença de preço e condição. Tudo bem, pessoal? Bom, ainda nessa questão, pessoal, muita gente estabelece o seguinte: vamos dirimir todas as situações possíveis de acontecer aqui. Esse valor a gente já discutiu e vimos que ele precisa ser um valor econômico. Então, essa qualquer vantagem tem que ser qualquer vantagem econômica. Aí discute-se e pergunto: essa vantagem tem que ser uma vantagem devida ou indevida? Olha só, a vantagem devida ou indevida? Pessoal, mais uma vez, qualquer vantagem patrimonial, qualquer vantagem de ordem econômica indevida, que você não tem o direito a ela, isso é o que vai caracterizar a extorsão mediante sequestro. Mas, professor, se eu sequestro uma pessoa para obter uma vantagem devida, o pai dela está me devendo, e eu, para obter o pagamento da dívida que ele tem comigo, eu sequestro o filho dele e coloco como preço para o resgate o valor da dívida. E aí, o que eu faço? Como que eu estabeleço aqui essa condição? Não é crime? Vai ser crime? É fato atípico? Pessoal, se isso ficar caracterizado, o crime que nós teremos será o exercício arbitrário das próprias razões. Então, essa é a ideia do dispositivo aqui, tá bom, pessoal? Então, a vantagem tem que ser indevida. Com isso, a gente arremata a situação. Então, essa qualquer vantagem, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma vantagem
econômica e indevida. Tranquilos, pessoal? Essa é a caracterização para o dispositivo do crime de extorsão mediante sequestro. Bom, feito isso, pessoal, eu quero fazer com vocês algo que eu julgo ser uma das questões mais importantes para todos os crimes que nós discutimos aqui no WL Concurso, que é a classificação do dispositivo penal. Eu chamo a atenção de vocês para isso e peço para que busquem assimilar toda essa classificação, porque, como eu já disse anteriormente, ela nos ajuda a resolver as provas de concurso na sua maioria. Então, vamos fazer a classificação aqui com bastante cuidado, para a gente não deixar passar nenhum ponto a respeito do crime de extorsão mediante sequestro, ok? Bom, a primeira ideia que nós vamos fazer aqui, pessoal, é a classificação quanto ao sujeito. Bom, nós já vimos aqui, né? Quanto ao sujeito. O que aqui? Quanto ao sujeito. Nós já falamos então que o crime de extorsão mediante sequestro pode ser praticado por qualquer pessoa. Se o crime pode ser praticado por qualquer pessoa, se o tipo penal não exige uma qualidade especial para praticá-lo, trata-se de um crime comum. Crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa. Então essa é a primeira situação. Quanto ao número de sujeitos, olha que ideia, quanto ao número de sujeitos. O que eu estou buscando com isso? Acima de tudo, eu estou querendo saber quantas pessoas são necessárias para que o crime de extorsão mediante sequestro seja cometido. Pessoal, o tipo penal não fala que tem que ser praticado pela junção, pela reunião de duas ou mais pessoas. Uma única pessoa pode sequestrar uma outra. Então, por essa razão, trata-se de um crime monossubjetivo. Trata-se de crime monossubjetivo. Por quê? Pode ser praticado por uma só pessoa. Bom, nessa sequência, uma outra classificação interessante. Cabe tentativa num crime de extorsão mediante sequestro, professor? Eu posso falar em tentativa? Pessoal, então a gente faz a classificação aqui, né? Quanto à tentativa. Quanto à tentativa. É possível falar em tentativa do crime de extorsão mediante sequestro? Pessoal, é fácil da gente identificar. Por quê? Porque esse dispositivo penal, ele permite que a gente fracione o intercrimes. É possível que eu visualize cada uma das fases desse crime em momentos separados. Se eu consigo visualizar as fases desse crime, a cogitação, a preparação, a execução e a consumação em momentos distintos, é perfeitamente possível a gente poder falar que ele pode iniciar a execução e interromper essa execução antes que a consumação aconteça, por força alheia à sua vontade. Isso é tentativa. Então, trata-se de um crime o quê? Um crime plurissubsistente. Trata-se de um crime plurissubsistente. Por quê? Porque esse crime admite tentativa. Ainda na sequência dessa classificação, quanto à consumação. Vamos ver isso aqui. Quanto à consumação. Ou seja, o que eu estou querendo verificar? O momento, a hora em que esse crime se consuma. Pessoal, nós vimos já anteriormente que lá na classificação doutrinária, lá do penal, no início do penal, que um crime, quanto à sua consumação, momento consumativo, ele pode ser de três naturezas. Ele pode ser instantâneo de efeitos permanentes e ele pode ser permanente. A ideia aqui, pessoal, é a gente caracterizar esse resultado, esse momento em que ele acontece. Pessoal, o crime de extorsão mediante sequestro, ele acontece com a privação da liberdade ambulatorial.
No exato momento em que eu privo alguém da liberdade ambulatorial, que eu sequestro essa pessoa com o intuito, com um fim especial de obter para si ou para outrem um preço ou uma condição para o resgate. Esse é o momento consumativo desse crime. Só que ele continua em vigor, ele continua valendo, ele continua sendo praticado enquanto a pessoa está privada da sua liberdade ambulatorial. Enquanto ela está privada, enquanto ela está presa, impedida de sair, o crime está acontecendo. A conduta criminosa está se deslocando no tempo, está se protelando. Então, por essa razão, o crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Permanente. Por que, Miller, que é um crime permanente? Porque a conduta criminosa se prolonga no tempo. Pessoal, tem um efeito bacana aqui dos crimes permanentes que diz que enquanto durar a permanência, o flagrante pode ser feito. Enquanto aquela pessoa estiver privada de sua liberdade, o flagrante pode ser feito ali. E outra situação interessante também do crime permanente, se durante a permanência, se durante a prática do crime surgir uma nova lei, mesmo que mais gravosa, uma lex meteor, uma lex gravior, surgir uma lei mais grave aqui, pessoal, será aplicada essa lei mais grave por se tratar de crime permanente, ok? Bom, mas vamos lá. Quanto ao resultado, outra classificação interessante, olha só, quanto ao resultado. O que eu busco trabalhar aqui, pessoal? O que eu busco ter numa conduta criminosa quanto ao resultado? Pessoal, quanto ao resultado, eu estou querendo ver o que se produziu, qual foi o efeito, qual foi a consequência da prática desse crime. E a consequência desse crime aqui, pessoal, qual que é o resultado desse crime? O resultado, com certeza, é a obtenção do preço ou da condição como resgate. Sem sombra de dúvidas, esse é o resultado desse crime. Eu privei alguém da liberdade ambulatorial e aí recebi alguma coisa, um valor ou uma condição com um efeito patrimonial e obti isso para colocar essa pessoa em liberdade. Ótimo. Mas o crime consumou quando? O crime se consumou quando eu privei alguém da sua liberdade ambulatorial, porque o dispositivo fala o quê? Sequestrar. Então, quando eu sequestrei alguém para pedir um preço ou uma condição por o resgate, o crime já aconteceu, independente de eu ter ou não ter conseguido obter a vantagem patrimonial que eu buscava. Então, os crimes que têm resultado, mas eu não preciso que o resultado aconteça para que o crime se consuma, nós estamos falando de crime de que natureza? Crime formal. Então, aqui é um crime formal. Por quê? Não precisa do resultado. Eu não preciso que o resultado aconteça com a prática desse crime. Beleza? Que mais, pessoal? Quanto à forma, olha só. Quanto à forma. O que eu estou querendo ver aqui? A maneira como esse crime é cometido, como que esse crime é praticado, como que o dispositivo penal impõe que ele deva ser cometido. E aqui só fala em sequestrar, não fala a maneira como eu vou sequestrar uma pessoa. Se não fala a maneira como eu vou sequestrar essa pessoa, como eu vou privar ela da sua liberdade ambulatorial, então trata-se de um crime de forma livre. Trata-se de um crime de forma livre. Por quê? Porque não exige, o tipo penal não demonstra, não fala que maneira, que forma que eu vou cometê-lo, como que eu vou executar esse crime. Ótimo. Temos ainda quanto ao dano. Ah, olha que bacana. Quanto ao dano. Como assim, Miller? Que classificação é essa? Professor, que classificação doida é essa quanto ao dano? Pessoal, é bem tranquilo. Quanto ao dano, os crimes podem ser de dois tipos. Ou o crime vai ser de dano, ou o crime vai ser de perigo. O que é um crime de perigo? O crime de perigo é aquele onde o bem jurídico tutelado, ele corre um risco, um perigo de ser lesionado. Não há necessidade de que o bem jurídico seja lesionado para caracterizar o crime, para que o crime aconteça.
Exemplo disso, os crimes de periclitação da vida. Ali o artigo 130 do Código Penal descreve um desses dispositivos. É um crime de perigo. Já os crimes de dano são aqueles que só vão acontecer quando o bem jurídico for efetivamente lesionado. Só há esse crime se o bem jurídico for efetivamente, realmente lesionado. E aqui qual que é o bem jurídico? Patrimônio e liberdade individual. E o crime de extorsão mediante sequestro só vai acontecer se houver a privação da liberdade, ou seja, se o bem jurídico for efetivamente lesionado. Então, em razão disso, trata-se de um crime de dano. Trata-se de um crime de dano. Bom, temos outras classificações? Temos, claro que temos outras classificações. Exemplo de outras classificações, quanto à ofensividade, que nós já falamos anteriormente, ofende mais de um bem jurídico. Se ofende mais de um bem jurídico, trata-se de um crime pluriofensivo, ofende mais de um bem jurídico. Quanto ao número de núcleos do tipo, quantos verbos esse crime possui? Apenas um, sequestrar. Então estamos diante de um crime simples. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, qual é o elemento subjetivo do tipo? Dolo. E já vimos que o dolo aqui é um dolo específico, um dolo com um fim especial de agir. Se é um dolo com um fim especial de agir, esse dolo chamado específico, essa é a classificação desse dispositivo. E a modalidade culposa, Rony, cabe a forma culposa da extorsão mediante sequestro? Pessoal, por falta de previsão legal, por não haver previsão no próprio dispositivo penal, não existe a possibilidade de falarmos em crime culposo de extorsão mediante sequestro. Não se admite a modalidade culposa. Tranquilos? Bom, com isso, pessoal, eu acho que a gente concluiu uma parte importantíssima a respeito do crime de extorsão mediante sequestro, que é o que ele trata dessa classificação. Essa classificação, eu peço com carinho que vocês deem atenção especial para ela, porque ela consegue, de certa forma, resumir boa parte do penal 1, da parte geral, aqui dentro, para que a gente possa discutir em cima de um dispositivo, ok? A gente passa a falar agora um pouquinho das formas derivadas do crime de extorsão mediante sequestro. Bom, o seu parágrafo 1º diz: se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pessoal, reclusão de 12 a 20 anos. Bom, nós temos aqui uma forma qualificada do crime de extorsão mediante sequestro. O parágrafo 1º traz para a gente a forma qualificada. Rony, por que você afirma categoricamente que esse parágrafo 1º é uma qualificadora e não uma agravante ou uma causa especial de aumento de pena? Pessoal, pela maneira que o legislador usou para aumentar a pena. Ele fixou uma nova pena mínima e ele fixou uma nova pena máxima. A pena mínima, que anteriormente era de 8 anos, passou a ser de 12. A máxima, que era de 15, passou a ser de 20. Todas as vezes que isso acontecer, que alterar os limites do crime, alterar a pena mínima, alterar a pena máxima, nós estamos diante de uma qualificadora. E qual que é a primeira situação que qualifica? Um critério objetivo aqui, pessoal. É se esse sequestro, se a privação da liberdade durar mais de 24 horas. Não há uma questão aqui subjetiva. A ideia aqui é clara, é tranquila. Se durar mais de 24 horas o sequestro, aplicaremos a forma qualificada. Segunda, se a pessoa sequestrada for menor de 18 ou maior de 60. Pessoal, vai ter que vir demonstrado na prova que o sequestrador também tinha esse conhecimento. Sabia que se tratava de uma pessoa menor de 60 anos, menor de 18 anos ou maior de 60 anos. Também outro critério puramente objetivo.
Depois, pessoal, se o crime é cometido por bando ou quadrilha, nós já sabemos que esse tipo penal não mais se chama quadrilha ou bando. Houve uma alteração e agora temos a chamada associação criminosa. Então, pessoal, entendam que na prova, se trouxer para você o termo quadrilha ou bando ou associação criminosa, vamos entender na prova como sinônimos para a prova, para a questão que tratar de extorsão mediante sequestro. Então, se o examinador colocar para você que qualifica o crime de extorsão mediante sequestro, se for praticado por uma quadrilha ou bando, está na lei, não temos que discutir. Ou se ele colocar que qualifica o crime de extorsão mediante sequestro, se cometido por uma associação criminosa, está perfeito e nós também colocaremos verdadeiro aqui, ok? Seguindo, parágrafo 2º também fala de uma outra forma qualificada. Qual a outra forma qualificada? Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 17 a 24 anos. Pessoal, olha o que nós temos aqui. Se da extorsão mediante o sequestro, a pessoa sofre lesões corporais de natureza grave ou gravíssima. Caso isso aconteça, a pena também será modificada. Também teremos uma forma qualificada do crime de extorsão mediante sequestro. Um critério, pessoal, tranquilo da gente poder observar. A questão é, de ter colocado o indivíduo em cárcere privado, ele sofreu lesões corporais de natureza grave ou gravíssima. E, por fim, no parágrafo 3º, se resulta morte. Aí nós temos a pena que varia de 24 a 30 anos. A menor variação aí do Código Penal. Uma pena mínima que é de 24 anos e uma pena máxima que é de 30 anos. Quando isso acontece? Quando do sequestro, da conduta de privar a pessoa da liberdade ambulatorial dela, ela acabou morrendo. Ela morreu em razão do sequestro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se eu estou lá no meio de um sequestro, sequestrei alguém e cortei um pedaço do corpo dessa pessoa e enviei para provar que é ela mesma que está sequestrada, que está comigo, eu vou responder em concurso de crimes pelo crime de extorsão mediante sequestro e pela lesão corporal que eu causei. Da mesma forma, a morte. Se eu matei a pessoa dolosamente lá no cárcere, lá onde eu havia sequestrado essa pessoa, e obtém também o preço como condição de resgate, eu vou responder também por 2 crimes, pela extorsão mediante sequestro e pelo homicídio, pelos 2 dispositivos. Olha só, o parágrafo 4º, tranquilos com isso aí, só retomando aqui, porque muita gente discute, e aí a gente falou que em relação a essas 2 formas qualificadas do crime de extorsão mediante sequestro, a gente vai defender sim a ideia de que trata-se de crimes préter-dolosos. Qual que é a ideia de um crime préter-doloso? Que ele não teve intenção em causar as lesões corporais, que ele não teve intenção em causar a morte, mas da conduta dele sequestrar, da conduta dele privar a pessoa da liberdade ambulatorial, essa pessoa acabou morrendo ou acabou sofrendo lesões corporais de natureza grave ou gravíssima. Por essa razão, pessoal, defendemos a ideia de que as formas qualificadas do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do artigo 159 do Código Penal trata-se de formas préter-dolosas. Tranquilos? Seguindo, pessoal, a gente termina aí o crime de extorsão mediante sequestro falando do parágrafo 4º, que muita gente entende que foi tacitamente revogado pela lei da leniência, da delação premiada. Tudo bem, eu até entendo também dessa forma que foi revogado, mas continua caindo, continua sendo cobrado em provas e nós vamos ter que falar dele aqui. Não há como nós não discutirmos. E o que nós teremos de lembrar vocês nas provas? De que, olha só,
Se o crime é cometido em concurso, ou seja, concurso de pessoas, mais de uma pessoa, duas ou mais pessoas se reuniram para sequestrar uma outra pessoa. O concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Pessoal, trata-se de uma minorante, trata-se de uma causa especial de diminuição de pena, que obedece a alguns requisitos. Quais os requisitos? Primeiro, vamos colocar aqui, requisitos da delação. Pessoal, alguns doutrinadores chamam esse dispositivo aqui de delação eficaz. Então, se cair na nossa prova o termo ou delação premiada ou eficaz. Mesma coisa, tá? Vamos entender como sinônimos. Se aplica a quê? Se aplica ao crime de extorsão mediante sequestro. O primeiro requisito, concurso. Primeiro requisito, obrigatório, concurso de pessoas. Então não pode ser um crime praticado por uma só pessoa, tem que ser num caso onde esse crime, eventualmente, concurso eventual, foi praticado por duas ou mais pessoas. Primeira condição para que eu possa beneficiar o agente. Segunda condição essencial para que o indivíduo possa se beneficiar com a delação premiada ou delação eficaz é que ela seja eficaz. Olha a ideia, ela tem realmente que ter a capacidade de ter colocado o indivíduo em liberdade, senão não existe essa possibilidade. Olha só, segundo requisito, essa delação ela tem que ter sido o quê? Eficaz. Ok, pessoal? Essa denúncia tem que ter sido eficaz. Então vamos colocar aqui. Denúncia eficaz. O que nós entendemos pela denúncia eficaz? Ela tem que ter tido a capacidade, pessoal, de colocar em liberdade o indivíduo. É isso aqui, ó, que facilitou a libertação da vítima. Ok? Pessoal, tem que ser imprescindível isso aqui. Ou seja, foi graças à denúncia eficaz que se facilitou a liberdade da vítima. Se ficar demonstrado, se ficar comprovado que em nada colaborou a denúncia de um dos autores, de um dos participantes da conduta, na libertação da vítima, então não há que se falar em delação premiada. Terceiro requisito, essa denúncia ela tem que ser feita, a denúncia feita à autoridade competente. Eu não posso fazer uma denúncia ao padre, especialmente em confissão. Eu não posso fazer essa denúncia ao pastor, ao meu professor. Eu tenho que fazer essa denúncia à autoridade competente, ou a um delegado de polícia, ou ao policial militar, ou ao próprio Ministério Público. Eu tenho que fazer essa denúncia a alguma autoridade competente para poder elucidar o caso concreto. Então, pessoal, esses são os 3 requisitos fundamentais
para que eu possa aplicar a delação premiada ao crime de extorsão mediante sequestro, que, tratando-se de uma causa especial de diminuição de pena, vai diminuir a minha pena de 1 a 2/3. Tranquilos, pessoal? Com isso, nós encerramos o crime de delação premiada e eu vou pedir um pouquinho de paciência e a gente falar bem tranquilo aqui do crime de extorsão indireta. O que é o crime de extorsão indireta? Que está aqui, pessoal, talvez não tão em uso como o crime de extorsão mediante sequestro, mas vem crescendo a cobrança desses dispositivos menos presentes no nosso dia a dia. Olha só o que trata aqui. Ainda crime contra o patrimônio, ainda se tratando de crime contra o patrimônio, na extorsão indireta fala-se em exigir ou receber. Extorsão indireta trata-se de exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pessoal, a ideia da extorsão indireta é que o cidadão, o criminoso, ele vai exigir ou receber da vítima um documento. Esse documento é a garantia. É um documento que dá causa, que pode ensejar a abertura de um procedimento criminal. Um exemplo banal, eu sou agiota. E por ser agiota, eu acabo emprestando dinheiro para várias pessoas. Mas lá no meu escritório, eu exijo que, para que eu possa emprestar dinheiro para você, você assine um documento declarando que no dia tal, se você não me pagar, dia tal, você tem dia 10 para me pagar. Se dia 10 você não me pagar, a partir desse dia, você assume o compromisso, você assume que você, na verdade, tinha a intenção de ficar com esse dinheiro para você desde o início. O que é isso? Você está assumindo que você, desde o início, quis praticar o quê? Um crime de apropriação indébita. Então, essa é uma ideia da extorsão indireta. Você exige ou você recebe da vítima um documento que é a garantia de uma dívida, e esse documento ele pode dar início à instauração de um procedimento criminal. Não vale sindicância, ou seja, procedimento administrativo, não vale também algum procedimento da área civil. Tem que ser um processo criminal, na área penal, para caracterizar o dispositivo da extorsão indireta. Uma outra coisa interessante que eu chamo a atenção de vocês, que diferencia o crime de extorsão indireta até mesmo da extorsão e da extorsão mediante sequestro, é que ele pode ser ao mesmo tempo, dependendo do verbo, dependendo do núcleo do tipo, ele pode ser um crime formal ou um crime material. Exemplo, quando o núcleo do tipo for exigir, nós temos um crime formal, porque basta a exigência da garantia através do documento para caracterizar o crime. Você não precisa sequer receber essa garantia. Já quando o núcleo do tipo, quando a prática do crime for através de receber como garantia de dívida o documento, aí tem que ser crime material. Por que crime material? Só vai acontecer quando você o quê? Efetivamente receber a garantia desse tipo penal. Tranquilos? Objetos aqui, pessoal, tem como objeto jurídico também o patrimônio. Sem sombra de dúvida, o objeto jurídico desse crime aqui trata-se do patrimônio do indivíduo. Mas a liberdade individual da vítima aqui, em razão dessa necessidade econômica, também é colocada em jogo. Outra situação interessante, o objeto material. Qual que é o objeto material? Nós vimos que até agora tinham sido a pessoa, né? A pessoa sobre qual recai a conduta criminosa. Aqui o objeto material vai ser o documento, que pode ser tanto um documento público quanto um documento particular, mas que pode dar causa a um procedimento criminal.
Esse é o objeto material do crime de extorsão indireta. Como que esse crime costuma cair em provas? Só para vocês poderem estar atentos e eu chamo a atenção de vocês. Costuma cair o dispositivo de lei. Costuma cair para a gente o tipo penal, descrevendo esse tipo penal e verificando se ele enquadra ou não enquadra na história descrita na prova. Então essa é a melhor maneira da gente lembrar da extorsão indireta. Tranquilos, pessoal? Bom, com isso nós concluímos extorsões e passamos a falar na semana que vem já do crime de dano. E aí a gente fala dos crimes de dano e da sequência a eles aí ainda nos crimes contra o patrimônio, tá bom? Um grande abraço para vocês. WL Concursos está aí sempre à disposição e eu agradeço mais uma vez. Um grande abraço. Fiquem com Deus.